A gente vai seguir agora para que você entenda. Então, se você está aí no mundo polarizado das redes, tentando entender aonde se situar, Deltan Dallagnol diz que está indignado. Você vai entender exatamente qual foi o caminho legal, do raciocínio legal, seguido pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral de Justiça Eleitoral, ele que é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008. Este homem foi o responsável por pegar o caso Deltan Dallagnol, estudar, ouvir a defesa, ouvir o MPF, formar um juízo, tá? Exarar esse juízo, ou seja, ele vai no julgamento e dá o entendimento dele, e é a partir dessa exposição, que tem 2 horas, não 2 minutos, 2 horas, não 2 minutos, é que é repassado para a oportunidade dos outros ministros se manifestarem. E todos, indicados por Temer, indicados por Bolsonaro, indicados por, sei lá, Lula, todos entenderam, foi 7-0. O fato de ter sido 7-0 com o entendimento da lei da ficha limpa fez com que o idealizador da lei da ficha limpa, o Marlon, desse uma série de entrevistas nas quais ele disse: a decisão do TSE é irretocável. A partir de agora, você vai mergulhar no passo a passo dos fatos que levaram ao julgamento que acabou cassando Deltan Dallagnol. Ele, gente, ele é enquadrado na lei da ficha limpa e ao entendimento de que ele utilizou um expediente fartamente registrado tanto na advocacia criminal como também no administrativo. A fraude à lei. A gente vai explicar, vamos lá. Traz aqui para mim. O 360 fez essa arte para vocês, que você vai entender toda a cadeia que leva Deltan Dallagnol à cassação por unanimidade. Qual é a acusação? A acusação é de que ele teria ferido 2 artigos da lei da ficha limpa. Isso é o que chega ao TSE. E agora você vai olhar quais são os 2 artigos da lei da ficha limpa. A gente vai mostrar aí para vocês. Este é um, tá? Ele diz basicamente: ficarão inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Aí vem contra o patrimônio privado, sistema financeiro e mercado de capitais. Daniela, o que isso tem a ver com o Deltan Dallagnol? O Tribunal de Contas da União, tá? Decidiu, e você viu isso aqui no CNN 360, por maioria, que Deltan Dallagnol utilizou um esquema de fraude de recurso público para que todos os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato recebessem de forma contínua pagamento de diárias. Servidor público, quando ele está num modelo diferente do trabalho que ele tem que fazer, ele ganha dinheiro para poder fazer aquilo. Ao utilizar ali a ideia da força-tarefa, eles conseguiram embolsar um sem número de... E aí eu estou falando de salários que passavam de R$100 mil por conta desse pagamento de diárias. Isso foi analisado pelo TCU. O Deltan Dallagnol diz, nesse caso, olha, eu não era ordenador de despesa, eu só era o coordenador da força-tarefa. Se teve abuso, se teve desperdício de dinheiro público, beleza, mas a culpa não era minha, eu não era ordenador de despesa. Mas o Tribunal de Contas da União decidiu condená-lo a devolver R$2.700.000 para os cofres públicos. E aí, o que acontece diante dessa condenação? O Deltan recorre à Justiça Federal do Paraná, onde ele atuava como procurador da República, antes de ser político, e a Justiça do Paraná trava uma decisão do Tribunal de Contas da União. A AGU do Bolsonaro recorre, mas isso não foi julgado, não andou na Justiça Federal do Paraná o recurso da Advocacia Geral da União do Bolsonaro, porque tratava-se de uma ação de ressarcimento de dinheiro pago publicamente para os cofres
públicos. Qual é o segundo artigo da lei da ficha limpa? Como você vê, dizem no TSE que ele fraudou, que ele feriu 2 artigos da lei da ficha limpa. Qual é o segundo artigo da lei da ficha limpa que Deltan Dallagnol resvalou e que este foi definitivo? O que diz que magistrados, ou seja, juízes e membros do Ministério Público, ou seja, promotores ou procuradores, que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração, demissão ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo, ficam inelegíveis por 8 anos. Ou seja, a lei decide que não dá para as pessoas fugirem da inelegibilidade, que viria por condenação em processo transitado e julgado, como você viu mais cedo, por uma série de questões, quando servidores públicos, e nesse caso está falando dos aparelhos do Judiciário, Justiça e Ministério Público, eles não podem fugir e se escoltar no parlamento estadual, federal, para se blindar de um processo, uma condenação que deixaria inelegível. Ou seja, eles entendem que se você está respondendo um processo administrativo, você tem de esperar esse processo acabar. Porque você não vai fugir pedindo demissão, ficando ali com os recursos, funcionário público, né, se demite numa categoria diferente, você não vai fugir pedindo demissão. Se você não esperou o julgamento, você não vai poder disputar a eleição. E aí, o que acontece? O Deltan Dallagnol vai também no TRE. Ele vai na Justiça Eleitoral, pedem, então, dizem, olha, ele feriu 2 artigos da ficha limpa. O Deltan Dallagnol pega uma certidão e fala, olha, eu não tinha nenhuma pendência, eu já tinha sido julgado em 2 PADs, que já tinham terminado com advertência ou censura, esses concluídos, portanto, estou fora da ficha limpa. E os demais eram procedimentos que ainda não eram processos administrativos disciplinares, ou seja, estavam no estágio anterior. Quantos estavam no estágio anterior? 15. O TRE entende que está certo, então, você fez bem, TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E fala, vai lá, Deltan. Concorre. Entendi seus argumentos. O primeiro você travou na Justiça do Paraná, onde ele atuava. E o segundo você trava com essa saída no momento anterior à transformação dos procedimentos em processos administrativos disciplinares. O TRE falou, tá maneiro. Agora, você vai entender o que acontece depois. O TRE deixa o Deltan ir lá, disputa a eleição, ganha, se elege. A coligação do Lula e o PMN, um outro partido, eles recorrem. Para quem? Para o TSE. E aí o corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, reavalia tudo o que foi feito até aqui nessa nossa arte. E aí você vai, a partir de agora, entender o que é que ele montou na cabeça dele. Vamos para a primeira parte, separada, num trabalho conjunto aqui. Eu passei a madrugada ouvindo as 2 horas de julgamento. Vamos lá. É inequívoco que o recorrido, quando de sua exoneração a pedido, já havia sido condenado às penas de advertência e censura em 2 processos administrativos disciplinários findos e que ainda tinha contra si 15 procedimentos diversos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar outras infrações funcionais. Nesse íntere, uma das teses dos recorrentes é de que o pedido de exoneração do recorrido, efetuado antes que os 15 procedimentos acima pudessem gerar ou ser convertidos em processos administrativos disciplinares, visou contornar a inelegibilidade da linha Q, frustrando por completo sua incidência. Gente, você vai entender a frase final do Benedito Gonçalves. Veja só o que ele diz. Uma das teses de quem... Pode voltar com a arte.
Uma das teses de quem pede que o TSE reavalie o caso é a de que Deltan, neste caso é sempre citado como o recorrido, ele se exonera antes que os 15 procedimentos listados, ou seja, esses 15 processos que estavam no estágio anterior ao processo administrativo, então, que ele se exonera antes que os 15 processos pudessem gerar ou ser convertidos em processos administrativos disciplinares. Para quê? Contornar a inelegibilidade, frustrando por completo a sua incidência. Ou seja, as pessoas foram lá no TSE e falaram, olha só, ele calculou para sair antes, porque ele sabia que ia dar ruim. E se ele esperasse um pouquinho mais, ele seria julgado no CNMP e ele ficaria inelegível. Agora espera... Vamos entender o que o Benedito viu nisso, depois de analisar tudo. Inúmeros são os meios ou processos que lançam mão os infratores das normas jurídicas, a fim de que subtraírem ao seu império as sanções que lhes são impostas no caso de transgressões. Estes meios ou processos vão de violação direta, pura e simples, sem rodeios ou subterfúgios, às formas mais sutis, disfarçadas, ocultas e mascaradas, adrede, preparadas de maneira a dificultar a aplicação da lei e, consequentemente, subtrair se o infrator a sanção legal. Agem contra a lei os que violam abertamente de forma quase brutal, na expressão de Ferrara. Agem em fraudilégios os que frustram a sua aplicação, procurando atingir por via indireta, o mesmo resultado material contido num preceito legal proibitivo, fecha aspas. Eu deixei ali para a gente uma segunda opção de aspa, porque, veja, ele descreveu para vocês o que é a fraude à lei. É quando você usa de um subterfúgio ou de uma estratégia para impedir que a lei te alcance. Deixa eu explicar de uma maneira mais simples. Suponha-se que o Yuri Pita e a Renata Agostini formam um casal de empreiteiros muito ricos que estavam sob o foco da Lava Jato. Este personagem, o Yuri Pita, ele sabe que de algum momento vai haver o bloqueio dos bens dele, o que aconteceu volumosamente na Lava Jato. E aí o Yuri Pita senta com a Renata Agostini e fala: nós vamos perder tudo, vamos ficar sem os nossos bens. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo o que está no meu nome para o seu, porque o alvo da investigação é ele, não ela. Eu passo tudo o que está no meu nome para o seu e a gente vai se divorciar de fachada. Seguiremos juntos, mas a gente vai se divorciar para proteger o nosso patrimônio. E ela topa. Aí, beleza. Ele, Yuri Pita, empreiteiro famosíssimo, a Lava Jato, hipoteticamente, bate na porta dele e encontra lá, fala, olha, a gente vai bloquear seus bens, tudo bem, tem 7 centavos na conta do empreiteiro. Aí os investigadores, por óbvio, tudo hipotético para você entender o que é a fraude à lei. Os investigadores, por óbvio, viram e falam, não é possível que um cara com uma empresa desse tamanho tenha 7 centavos na conta. O que aconteceu aqui? E passa-se a investigar se ele utilizou de uma manobra para fraudar a ordem de bloqueio. Descobre-se que dias antes havia passado tudo para a mulher e que assim tentou blindar seu patrimônio. A ordem de bloqueio, diz a lei, deve incidir sobre ela também, para que não haja fraude à lei, fraude à ordem legal. Ele tentou blindar o patrimônio passando ali, essa manobra, ela não pode ser abraçada, fugir do Estado de Direito. Basicamente, é isso. Vamos dar uma olhada como o ministro entende que isso, fraude à lei, ocorreu no caso do Deltan Dallagnol. Referida a manobra, como se verá neste tópico, impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP, em seu desfavor, viesse a gerar processos administrativos disciplinares que poderiam ensejar a pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo.
pode manter essa mesma tarja para a próxima sonora, porque agora o Benedito Gonçalves, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE, ele vai te mostrar como o Deltan tinha todos os indícios de que, se não saísse antes do que a lei exige, a lei exigia 6 meses de espaço entre a saída do MPF e o início do período eleitoral. Ele saiu com 11 meses. E aí o ministro fala, você tem que olhar essa saída à luz do que já havia acontecido com ele. Entenda. Desse modo, a partir do momento em que o recorrido foi inicialmente apenado com advertência e logo a seguir com censura, esta mais grave, não há dúvida de que, por expressa determinação legal, elas passariam a ser consideradas para futuro sancionamentos em PAD de outras infrações disciplinares, aproximando da pena de demissão. Aliás, após essas penalidades, o candidato ajuizou 2 ações perante o STF, visando revertê-las e assim evitar que fossem consideradas na apuração de outras condutas. O que o ministro está te dizendo aí? Ele está te dizendo, olha, que o Deltan já tinha sido advertido e censurado. Por dever legal, a condenação, próximo dos 15 processos que ele repetiu, então você tem que pensar que são 15 chances, teria de levar isso em consideração. Deltan tanto sabia, levando, ou seja, o quê? Uma pena maior, mais gravosa. O ministro diz, tanto ele sabia que ele vai ao Supremo para pedir que essas 2 condenações nesses processos que ele já havia respondido não fossem consideradas como, digamos assim, histórico, né, ficha do Deltan, para que não houvesse obrigatoriamente uma punição maior. E aí o ministro diz, houve clara intenção de burlar a lei. Dá uma olhada. Além disso, sem nenhuma margem de dúvida, constata-se a gravidade dos fatos imputados, a hora recorrido, esses procedimentos. Não se cuida aqui de invadir a competência de outro órgão e firmar a materialidade em licitude das condutas, mas de reforçar que o pedido de exoneração teve o propósito claro e específico de burlar a incidência da inelegibilidade. A gente pode manter essa mesma tarja para a próxima, porque o Benedito Gonçalves, ele estava ali falando desta condenação aqui, ó, do Tribunal de Contas da União, que foi dada, colegiado, é a mais alta corte de contas, certo? E aí Deltan recorre à Justiça do Paraná para travar, porque se isso aqui vigorasse, ele não poderia ser candidato. Então, o que ele está te pedindo? Veja o contexto, porque ele age para impedir a inelegibilidade. Age aqui. Isso, inclusive recorrendo à justiça do estado onde ele atuava como procurador. E aí, o que o juiz diz, o ministro diz? Não se trata de fazer juízo de valor se a Justiça do Paraná acertou ou errou, mas de você entender que todas as atitudes eram no sentido de evitar se tornar inelegível. Aí segue o ministro detalhando por que ele considera que Deltan agiu para fraudar a lei. O que se discute neste julgamento é a prática de um ato, pedido voluntário de exoneração, anterior à própria instauração do PAD e que teve como propósito frustrar, em manifesto abuso de direito, a incidência do regime de inelegibilidade. Em outras palavras, o objeto da controvérsia em apreço não é, como quer fazer crer o recorrido, a possibilidade ou não de se conferir interpretação ampliativa ao termo PAD. O que aqui se tem é uma conduta anterior e contrária ao direito para evitar a instauração desses processos, ou seja, fraude à lei. Esse ponto final é muito importante, porque uma série de integrantes do Ministério Público disseram, olha, o Deltan, a lei diz processo administrativo disciplinar, PAD.
O Deltan, que está saindo aí agora, a gente está acompanhando ao vivo para onde ele vai, não tinha PAD, ele tinha respondido já 2 conclusos, mas tinha 15 procedimentos. O ministro está dizendo, o ato que ele faz, o trabalho que ele faz é deliberadamente para impedir que esses processos avançassem à condição de PAD. Vamos ouvir. Tratar disso na coletiva. Ele vai chegar, ele disse que vai chegar. Estratégia TSE e Supremo Tribunal Federal? Tudo bem aí? A gente vai tratar disso na coletiva aqui. O senhor acha que é uma perseguição política ao senhor? Ele vai tratar disso na coletiva. O deputado cassado Deltan Dallagnol está indo agora para o Salão Verde, onde ele vai fazer a declaração dele aos jornalistas. A gente está nesse caminho agora, Daniela. Theo, estou vendo que o deputado falou rapidamente com você, ele vai guardar para o pronunciamento, mas quero saber, ele disse que quem vai resolver isso é a política? Eu não consegui ouvir esse momento. Ele disse que vai fazer todos esses esclarecimentos dele agora na coletiva. Ele quer evitar falar agora. Ah, perfeito. Ele usou coletiva e não política. A gente vai seguir acompanhando o caminho de Deltan Dallagnol até o Salão Verde. Vai levar um tempo. Ele está saindo do gabinete. Aparentemente, ele fica num dos anexos. Antes, então, a gente vai interromper essa última imagem desse caminho do Deltan Dallagnol até o Salão Verde para que você veja a última análise. Benedito diz, ele age para impedir. A atitude, portanto, não é de ampliação do entendimento. Porque o que os aliados do Deltan no Ministério Público disseram? Não, olha, a lei diz PAD, processo administrativo disciplinar. E eles pegaram o Dallagnol por um procedimento anterior. O ministro enfrenta essa questão ao dizer, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou mostrando que ele agiu, lembra do casal hipotético Yuri e Renata, para impedir que a lei o alcançasse. Foi fraude à lei e, no caso, a gente aplica a pena da ficha limpa, que é a que ele agiu para burlar. Dá uma olhada. Extrai de forma clara do acordo paradigma que aquele candidato pediu exoneração da magistratura para exercer cargo na equipe de transição do presidente da República, eleito em 2018, e posteriormente assumiu o cargo de Ministério da Justiça e Segurança Pública, não se tendo notícia daqueles autos de manobra para burlar inelegibilidade. Assim, destaco o trecho de relator Michel Araújo, naquele resto eleitoral, aspa, nesse norte, é de conhecimento geral que a razão pelo qual optou o recorrido por seu afastamento definitivo da atividade jurisdicional foi de caráter eminentemente político, e não de cunho funcional disciplinar, a fim de poder dedicar ao futuro cargo público no Executivo Federal. Isto porque o recorrido foi convidado pelo então recém-presidente da República a exercer o cargo na equipe de transição, a fim de ulteriormente assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, fecha o aspas. O ministro utilizou, inclusive, o próprio Moro, que não foi alvo do TSE, embora tenha sido julgado. Então, e se entender como a situação do Moro quando saiu do judiciário é diferente da de Deltan Dallagnol, porque ele sai por motivo eminentemente político e Deltan para impedir que as ações que ele colecionava como procurador transformassem ele numa pessoa inelegível por 8 anos. Depois desse voto de 2 horas, Deltan Dallagnol foi cassado rapidamente por unanimidade. O ministro Alexandre de Moraes, que apenas presidia a sessão, pergunta se alguém tinha alguma divergência. Ninguém se pronuncia e está lá o 7-0. O governo Lula fez uma brincadeira que eu considero assim, né? Porque a gente questionou tanto, né? E o próprio governo usar isso para fazer forra, ruim. Dá uma olhada no que eles postaram no perfil do governo. 137 dias de governo, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, etc. e tal. Você viu isso aí e viu que é muito o bendito PowerPoint que o Deltan Dallagnol utilizou para
digamos, dar a imagética, né, de por que ele estava denunciando o Lula. Ele acusava o Lula de liderar uma quadrilha e esse PowerPoint foi brutalmente criticado, É o ápice da Lava Jato num auditório, falando com a imprensa, todo mundo transmitindo, e não tenho convicções, quer dizer, não tenho provas, a gente temos convicção, tudo isso vem deste bendito dia, tá? Vamos voltar aqui, a gente tem a imagem ao vivo lá do que está acontecendo? Ele está se movimentando, como eu falei, ele fica num dos anexos, ele vai percorrer um caminhozinho longo. Então vem para cá a Renata Agostini, o Yuri Pita e o Leandro Rezende, né? Para a gente poder tratar dos diversos aspectos disso aqui que a gente tem. Eu vou começar com a Renata porque... essa é a discussão que a gente está tendo desde ontem, e foi até por causa dela que eu decidi mergulhar, que me mandou uma postagem de uma procuradora que eu reputo muito séria, apontando exatamente que teria havido aí, você está vendo ao vivo a caminhada de Deltan Dallagnol, ele ainda está longe, ele vai subir uma rampa, atravessar um longo corredor até chegar ali no Salão Verde. Essa procuradora tratava da ideia de que houve ampliação do entendimento legal com a adoção de procedimentos que não eram PADs ainda, sendo entendidos como violações à ficha limpa. Eu insisto, Rê, pode-se até discordar, mas o voto do ministro, e eu estou abrindo para vocês a conversa que a gente teve ontem, né, que era a gente tratando dos vários ângulos, ele não é uma aplicação da ficha limpa ampliada, é exatamente isso que ele fala no final, não se trata de ampliação da jurisprudência. Eu estou dando aqui a condenação da ficha limpa por fraude à lei. Porque eu entendo que ele, em tais, 11, valista, uma série de momentos, agiu para evitar que os procedimentos contra ele levassem à inelegibilidade, como foi o caso do Tribunal de Contas da União, que esse você acompanhou de pertíssimo, que ele vai à Justiça do Paraná e a Justiça do Paraná trava uma decisão do TCU. É importante a gente colocar nessa exposição os argumentos feitos pela Procuradoria-Geral Eleitoral, que eu estava até colocando aqui. Nesses dois casos, a Procuradoria-Geral Eleitoral, quando o entendimento da PGE é que não caberia a cassação, né? O que eles argumentam? Eles usam como respaldo jurisprudência do próprio TSE. Isso é muito comum, quando há ali a sustentação em Corte Superior, é o que eles fazem nesse caso. Então, em relação ao movimento de travar a decisão do Tribunal de Contas da União, que foi feito na Justiça do Paraná, de fato, mas há uma decisão judicial, eles resgatam jurisprudência do tribunal, dizendo que, nesse caso, isso estaria fora, não poderia ser analisado, porque não há uma decisão que pudesse enquadrá-lo, uma decisão valendo, né? Há uma decisão, mas não há uma decisão valendo, para enquadrá-lo na ficha limpa. E, no caso, parece que está muito claro, foi extremamente didática essa explanação que a Dani fez para mostrar como o relator e os seus demais pares chegaram ao entendimento que, sim, Deltan Dallagnol, ele está ali perfeitamente enquadrado. No caso, a PGE, ela usou como referência um julgamento muito recente de uma figura próxima ao Deltan. Ela resgata o julgamento do próprio TSE em dezembro, no qual houve a argumentação de que Moro também teria saído da magistratura quando poderia responder por penalidades, ali no caso, não no CNMP, porque ele não é do Ministério Público, mas no Conselho Nacional de Justiça. E naquele momento, o mesmo TSE entendeu que, como ainda não havia um procedimento administrativo disciplinar, ou seja, estavam essas reclamações em estágio anterior, o mesmo caso desses 15 procedimentos que ainda não tinham virado tal do PAD. Então, no caso do Moro, como não havia PAD, não haveria, então, como enquadrá-lo nessa mesma circunstância da lei da ficha limpa. Então, a PGE usa esse argumento para dizer que, olha, o próprio TSE já considerou que, não havendo PAD, não está infringida a lei da ficha limpa. Então, é essa linha de argumentação que a PGE usou. Isso é importante porque o próprio Benedito, como a gente acabou de mostrar, foi a última aspa que a gente mostrou, ele explica a diferença entre o caso do Moro e o caso da Dallagnol. Ele diz: o Moro não pede demissão para disputar a eleição. Ele pede a demissão para exercer cargo eminentemente político. Ele sai
para ser ministro do Bolsonaro, não para burlar a ficha limpa. Essa é a diferença central nos dois casos. Um, que a PGE tentou equiparar. Um age para barrar a iminente, tanto no judiciário, porque ali ele já estava enquadrado e ele trava a decisão, torna a decisão que o enquadrava inválida, como no CNMP, com adiamentos. Gente, a gente cobriu isso, era adiamento atrás de adiamento, adiamento atrás de adiamento, ordem de trancamento de pauta, com base sempre aonde? Justiça do Paraná, aonde ele transitava muito. Eu acho, só para voltar para o cerne da questão, que eu acho que a gente fica melhor quando fica nos fatos, o que o TSE diz, Moro, goste-se ou não goste-se, ele sai da magistratura não atrás de disputar a eleição, ele sai para trabalhar para Jair Messias Bolsonaro, motivo eminentemente político. No caso do Deltan, e esse foi o entendimento do TSE, há toda uma movimentação para fraudar a lei da ficha limpa, evitar que a lei o alcançasse, porque ele sim tinha dever ou vontade de ser candidato.